Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Nelson Nunes André Júnior. Eu sou aluno do curso de Engenharia de Redes e eu estou com o meu orientador, é o professor Antônio Eduardo Marques da Silva. E eu vim trazer para vocês a apresentação do meu artigo, né, que tem por título Considerações da Engenharia de Redes baseada no paradigma de Internet das Coisas. Então, a proposta desse trabalho é eu comentar sobre as possíveis tecnologias, as possíveis utilizações e considerações que eu tenho que ter quando vou implementar uma rede baseada nesse paradigma de internet das coisas. Então, aqui na introdução, eu comento que cada dia mais os avanços tecnológicos fazem com que a área de redes de computadores tenha que se adaptar para oferecer soluções para problemas na área empresarial e no cotidiano do cidadão. Então, a área de redes acaba tendo uma demanda um pouco maior de acordo com a evolução dos equipamentos. Então, à medida que os equipamentos evoluem, novas tecnologias vão surgindo no mercado, a área de redes tem que suprir a necessidade desses equipamentos, desses dispositivos, né? Então, acaba sendo uma área bem interessante para se trabalhar atualmente. O atual panorama global permite que um novo paradigma avance no mercado e se torne tendência na área de redes. Então, nos próximos anos, esse paradigma ele já está tomando conta do mercado, né? E há uma possível evolução dele para que mais empresas, mais governos acabem utilizando o paradigma de internet das coisas, ou IoT, que vem do inglês Internet of Things. Então, esse paradigma ele está sendo muito utilizado no mercado para que empresas consigam, vamos dizer assim, uma otimização nos seus serviços. O presente trabalho busca ser relevante na decisão de escolha de uma empresa ou usuário no momento em que decide estruturar ou configurar uma rede com essas características. Então, a partir do momento em que uma empresa ou então um usuário comum ele acaba tendo a ideia de configurar uma rede onde estejam conectados dispositivos com IoT, esse trabalho ele tem que considerar algumas coisas e que esse trabalho acaba colocando assim para discussão. Então, temos que tomar alguns cuidados quando se trabalham com IoT. O atual trabalho tem por objetivo apresentar considerações sobre o paradigma Internet das Coisas, IoT, ao se planejar uma rede baseada na mesma. Tem que se levar em consideração a perspectiva de comunicação pela rede. Para isso, eu vou ter que considerar alguns pontos, e esses pontos estão a característica do paradigma IoT, os equipamentos que compõem a rede, a arquitetura de comunicação dos objetos, dispositivos e os protocolos a serem utilizados e a segurança dessa rede. Então, quando eu vou implementar a IoT, eu tenho que considerar esses pontos. Então, isso vai variar dependendo da rede que você está implantando e no local onde você está implantando também essa rede. Para a execução e produção do presente trabalho, foram utilizados dados adquiridos em pesquisas bibliográficas. Então, esse trabalho ele tem uma característica de ser altamente bibliográfico. Não acabei implementando a rede, não trabalhei com resultados, pelo simples fato de que são considerações ao se implementar. Não é uma... Se eu fosse implementar, eu trabalharia com uma rede específica, onde eu teria que especificar todos os equipamentos, dispositivos conectados e configurações que foram utilizados. Que para esse trabalho final eu não utilizei a rede própria, que eu procurei atender a generalização de quando se quer implementar esse trabalho. Implementar uma rede baseada no paradigma IoT. Então, os assuntos abordados nessa pesquisa bibliográfica foram o paradigma da Internet das Coisas e suas definições, características específicas da IoT como seus componentes, como a IoT está sendo introduzida no nosso cotidiano,
uma arquitetura de comunicação que pode ser utilizada em rede IoT, principais tecnologias de comunicação que estão no mercado hoje para a implementação de uma rede, seus protocolos de comunicação e características, segurança de redes baseada em IoT e práticas tanto de empresas como de pessoas comuns que podem ajudar na proteção dos dados dos dispositivos. Então, esses foram os pontos que eu vou trabalhar tanto nessa apresentação, já trabalhei no artigo, e, obviamente, a apresentação ela tira vários pontos do artigo para jogar aqui no slide. Considerando o paradigma, né, vamos comentar um pouco sobre as definições desse paradigma, né? Então, um dos autores definiu que o paradigma tecnológico é um paradigma tecnológico que realiza interconexão entre os mundos físico e digital, criando um meio informacional que aumenta a percepção das pessoas sobre o cenário ao seu redor. Ou seja, ele trabalha com o mundo físico e digital, ou seja, coletando os dados do mundo físico e jogando esses dados para o mundo digital, gerando informações, gerando dados que vão acabar sendo jogados em algum sistema e sendo utilizados de alguma forma que vão acabar oferecendo ao usuário, né, a percepção do cenário ao redor dele, ou seja, o que está acontecendo que ele não estava percebendo. Então, a IoT trabalha muito com sensores, então esses sensores acabam adquirindo informações, jogando para sistemas para guardar esses dados, trabalhar esses dados e acabam gerando alguma informação útil dependendo da finalidade do equipamento. O conceito de Internet das Coisas se refere à conexão digital de objetos, aparelhos entre si através da internet, ou seja, uma rede de objetos físicos que podem coletar e transmitir dados. Esses objetos são comuns no cotidiano das pessoas e empresas, independente se são equipamentos de pequeno, médio ou grande porte. Então, todo equipamento que faz parte de uma rede baseada no paradigma IoT, ele vai acabar sendo um coletor de informações jogando na rede essas informações para que elas possam ser trabalhadas em algum outro equipamento, por algum outro equipamento em algum outro ponto da rede. Então, essas informações elas estão sempre sendo geradas. A gente vai comentar isso mais para frente. Esses equipamentos que geram essas informações, eles podem ser tanto de pequeno, médio ou grande porte, independente do tamanho deles, desde que eles consigam estar conectados à rede e transmitir esses dados. Esses objetos podem ser desde um relógio, uma geladeira, TVs, laptops, automóveis, consoles de jogos, webcams, tablets, smartphones, desktops ou qualquer outro dispositivo inteligente que permita a comunicação entre si e o seu usuário. Quando eu falo em equipamento inteligente, eu falo em equipamento que consegue fazer tem um sensor, né? E consiga coletar informações do ambiente ou de como está sendo usado. Aqui eu trago uma figura sobre os possíveis equipamentos, né? Então ali eu vou ter aqueles reloginhos de monitores cardíacos que hoje tem várias funções. Eu vou ter cofres eletrônicos, TVs, smartphones, eu vou ter câmeras digitais, eu vou ter câmeras de segurança, hoje em dia fogões, lavar-roupa, tablet, ar-condicionado, tudo hoje eu consigo trabalhar com essa programação via IoT. Basta que eu tenha nesses equipamentos instalados o equipamento certo para comunicação e coleta desses dados. Sobre as características da IoT, ou seja, ela vai além dos equipamentos de consumo conectados à internet. Ou seja, ela não é só um monte de equipamentos conectados à internet para consumir, por exemplo, um Google, alguma informação que já está na rede. Ela é usada em vários tipos de empresas de várias áreas, né? E com várias aplicações no mercado. Então, um dos exemplos que eu cito aqui nesse slide também no artigo é o mercado de energia, onde eu tenho sensores que verificam consumo
padrão e procura uma otimização na hora da distribuição dessa energia. Então, tem hidrelétricas que usam muito isso, depende do criadouros, e aí tem N aplicações. A IoT não é apenas uma nova forma de coletar fatos, mas também de coletar novos fatos, pois a maioria dos dados coletados refere-se a informações inéditas, fazendo com que uma empresa implementar a internet das coisas ganhe conhecimento em áreas quais ela não tinha domínio. Ou seja, é, ela coleta além dos dados que ela precisava, que ela queria, que ela foi programada, ela tem a capacidade de coletar mais dados além do que só os planejados. Se ela quiser, ela pode pegar todos esses equipamentos, né, habilitar os sensores que vão coletar vários tipos de informações e ela guardar essas informações. Agora, não, ela tem que ter um planejamento de que não é só guardar essas informações, ela pode utilizar essas informações para alguma otimização de um serviço que ela pode estar disponibilizando ou usando, né, para otimização também de energia, para parte financeira, e acabar pagando menos energia e aí vai. Então, acaba isso gerando que uma empresa, às vezes, que não tinha conhecimento, não tinha informações de uma certa área, ela acaba entendendo novas informações, além das que ela já queria coletar. E essas novas informações acabam fazendo um diferencial ali na parte financeira. Ou então, em a parte de melhora de serviço, melhora de qualidade, aí vai. Aí depende da aplicação. A partir do paradigma, podemos projetar possíveis aplicações na indústria, comércio e no cotidiano das pessoas. Então, é mais ou menos isso aqui que eu já estava comentando mesmo sobre a aplicação de otimização. Aqui eu dou um exemplo bem básico aqui. Eu tenho um desenho aqui de uma figura de uma casa, quando ela se comunica através da rede com um serviço de aplicação, né? Que vem do celular. Então, o meu cliente aqui é esse celularzinho que está aqui na ponta. Ele trabalha através de uma aplicação, né? Um app instalado. E através da rede de internet ele trabalha com os equipamentos dentro da casa. Então, ali eu já comento o seguinte: imagine uma casa inteligente onde o morador poderá ser acordado automaticamente pela agenda do seu e-mail. Ao mesmo tempo, a máquina de café é ativada, preparando a bebida, e o chuveiro é ativado para começar a aquecer a água e evitar desperdício de energia. Ou seja, através de uma aplicação única ali dentro do celular, eu posso ativar todos esses equipamentos desde que eles estejam configurados para trabalhar nessa sequência. Então, poderia trabalhar. Ali eu falo onde o morador pode ser acordado automaticamente pela agenda, mas pode ser também um simples despertador do celular dele, desde que a aplicação tenha esse recurso. Quando se projeta uma rede baseada em IoT, na perspectiva de redes de comunicação, tem que se considerar os meios de comunicação desses equipamentos que estão conectados na minha rede, né? A segurança da rede, a arquitetura para definição dos protocolos de comunicação e, no caso, os protocolos de comunicação a serem utilizados, né? Então, eu vou acabar trabalhando com esses conceitos aí. Então, entre todos eles formam um conjunto de passos que eu tenho que considerar na hora da implementação de uma rede com essas características. Primeira característica, vamos comentar sobre a arquitetura da IoT, né? A IoT não possui um consenso sobre qual arquitetura deve ser seguida para o desenvolvimento de suas soluções, e aqui eu comento que durante as minhas pesquisas bibliográficas eu achei vários modelos de arquiteturas, uns de 5 camadas, outros de 4 e até mais. Mas é interessante que para a comunidade científica ela trabalha muito com um modelo básico de 3 camadas, que é esse que eu vou trabalhar aqui na minha apresentação e no meu artigo, onde eu falo onde eu acabei, né, pesquisando e coloquei que um modelo de arquitetura proposto pela comunidade científica apresenta 3 camadas: percepção, rede e aplicação. Camada de percepção, ela representa os objetos físicos que coletam e processam informações através dos sensores. Então, ela trabalha e atua diretamente nos equipamentos. A rede, onde as abstrações das tecnologias de comunicação, serviços de gerenciamento, roteamento e identificação devem ser realizados. Então, o que acontece aqui?
A rede recebe as informações, roteia os dados, trabalha com requisições de clientes e servidores e trabalha, identifica novos equipamentos e faz todo esse processo para gerenciar essa coleta dessas informações. A aplicação é responsável por disponibilizar os serviços aos clientes, ou seja, o cliente em si, o usuário, desculpa, ele nem vai perceber que está acontecendo isso por baixo. A aplicação é só para mostrar uma interface que vai coletar as requisições dele para que possam ser atendidas pela camada de rede e pela camada de percepção. Falando das tecnologias de comunicação, a IoT foi inspirada por membros da comunidade que implementava e discutia tecnologias baseadas em RFID. Então, essa comunidade ela começou a discutir como seria, o que acontece, com possibilidades, e entre essas possibilidades ela começou a discutir sobre a possibilidade de descobrir informações sobre um projeto, sobre um objeto marcado na rede, apenas navegando em endereço de internet ou entrada de banco de dados que correspondesse a uma determinada RFID ou NFS, Near Field Communication, que são tecnologias à base de radiofrequência. Então, o que acontece? Como que eu poderia, por exemplo, coletar os dados de um ponto específico na rede? Tenho como fazer isso? Então, eles começaram, essa comunidade baseada em RFID, ela simplesmente começou a implementar e fazer testes e acabou gerando o paradigma IoT a partir da RFID. Isso fez com que as principais tecnologias da IoT sejam RFID. A tecnologia dos sensores, a nanotecnologia, sendo a RFID a base e o núcleo da construção da IoT. Então, a IoT é basicamente, no seu núcleo, tecnologia baseada em RFID. A IoT pode ser vista como uma combinação de diversas tecnologias que são complementares para viabilizar a integração dos objetos no meio físico ao mundo virtual. Algumas dessas tecnologias são as formas de comunicação entre os objetos da rede. Então, essas tecnologias elas podem se complementar para a formação da rede e da conexão nessa rede dos dispositivos de vamos dizer, formas de comunicação, tecnologias diferentes, mas que trabalham numa mesma rede. Entre as tecnologias, eu acabo citando aqui, no próximo slide, a Ethernet, o Wi-Fi, o Zigbee, o LoRaWAN, o Sigfox, o 6LoWPAN, o MQTT e o REST. Dessas tecnologias, óbvio que no artigo eu acabo citando uma por uma e de acordo com as referências e autores que eu trabalho, mas aqui eu vou destacar apenas três: o LoRaWAN, o 6LoWPAN e o MQTT, desculpa. Então, o que acontece? O LoRaWAN ele é um protocolo que utiliza ondas de rádio de baixa frequência para transmitir dados. Ele tem a capacidade de chegar até 15 km de distância entre um equipamento e outro, com um baixo consumo de energia, o que faz com que dispositivos embarcados que têm pouca memória, eles acabam sendo ideais para trabalhar com esse protocolo de comunicação LoRaWAN. Então, o mesmo equipamento com baixa capacidade, se ele usar esse protocolo, ele teria a capacidade de fazer a transmissão tranquilamente em uma distância muito grande, né, 15 km, e com perfeição na comunicação. Os dispositivos com um hardware LoRa, né, enviam e recebem dados por meio de gateways para depois serem enviados a servidores através de IP. Então, ela acaba trabalhando dessa forma. Ela foi projetada para criar redes de longa distância com equipamentos que não têm fio, né, não tem comunicação sem fio, mas que tem baixa capacidade também de bateria. Então, vai trabalhar ali.
O 6LowPan, então o que, que ele vai acontecer? Ele vai trabalhar com IPv6, é definido como um protocolo de permissão para que os pacotes IPv6 sejam transmitidos em redes de baixo consumo de energia, e é um protocolo de rede que define encapsulamento, headers e mecanismos de compressão, o que diminui o custo de transmissão. Ou seja, ele trabalha basicamente com essas características de definição e compressão de dados para que ele possa usar de uma forma melhor a transmissão dos dados. Então ele utiliza IPv6 e que possibilita uma flexibilidade maior, pois é possível atribuir a cada objeto ou equipamento do mundo seu IP único e conectá-lo à internet. Então, ele trabalha nesse IPv6 para fazer essas transmissões. O MQTT, ele é um protocolo aberto projetado para ser simples, leve e de fácil implementação, ou seja, vamos dizer assim, ter características adequadas para dispositivos embarcados com recursos de memória e processamento limitado. Ele implementa um modelo de assinatura que são compostos por dois brokers de mensagens e os brokers clientes, ou seja, um broker, ou seja, um ponto, ele faz uma requisição onde outro ponto, que seria outro broker, trabalha da forma de um servidor, né, que recebe a mensagem dos clientes e envia aos clientes de destino, ou seja, ele faz um roteamento ali. Sendo que esses clientes podem ser sensores IoT ou uma aplicação que recebe os dados desses dispositivos para o processamento. Então, ele possui configurações de mensagens que vão desde o uso de criptografia até a qualidade de serviço. Então, vai trabalhar dessa forma. Esses três, entre todos, óbvio que no artigo eu acabo comentando sobre todos eles, mas esses três são os mais específicos para nosso estudo. Falando em segurança de redes e IoT, então vamos trabalhar lá. Então tem que algumas dúvidas surgem a partir do momento em que eu tenho essa rede. Então tem que o quê? Como garantir a segurança e a privacidade dos sensores utilizados e dos dados que eles armazenam? E ainda há preocupação em relação à integração dos dispositivos que transferem os dados críticos também, pois eles podem apresentar algum tipo de problema. Por suas características, o tipo pode se tornar um grande alvo de um hacker ou criminoso cibernético com a intenção de roubar dados ou causar a paralisação parcial ou total de algum serviço. Uma forma de minimizar os problemas futuros de segurança é adotar desde a concepção do projeto a adoção de uma metodologia de Security by Design, ou seja, se preocupar com segurança desde a concepção do projeto, da escolha dos dispositivos, de que será conectado e como será conectado, ou seja, desde a concepção da rede em si. É óbvio que isso é considerando uma rede nova, né, a ser implementada. Há os casos também onde a empresa já utiliza uma rede, já tem equipamentos conectados a essa rede, e você tem que implantar essa rede IoT e pegar esses equipamentos que já existentes e conectar na rede. É um outro caso aí, porque já são equipamentos que já estão trabalhando e coletando dados. Então, você só faria uma adição de uma rede ali para trabalhar nesse equipamento que já está sendo utilizado. Desculpa. Então, no caso aqui, uma das boas formas que diminui muito, das boas práticas que diminuem muito esse problema de segurança seria, desde a concepção, você já pensar numa rede IoT. Como a gente comentou, é um paradigma novo, né? Relativamente novo, né? Então, acontece que a partir de agora, ou de um tempo atrás, é que se projeta essas redes já pensando em IoT. Em vários dispositivos e mais tecnologia de comunicação. A IoT é impossível de ser implantada em redes que já têm dispositivos ou que já estão atuando? Não, mas existe um processo mais dificultoso ali. Falando da segurança, as boas práticas que garantem a segurança dos dispositivos do data center e da rede podem ser aplicadas também a objetos e seres conectados à rede mundial. Então, você não tem só boas práticas nos equipamentos, você também pode ter boas práticas de utilização pelos seres humanos, né? Então,
se eu tenho algum usuário que usa algum equipamento conectado a essa rede, ele pode sim ter uma boa prática, evitando com que se deixem brechas na rede para que hajam possíveis ataques cibernéticos. Algumas formas de garantir a segurança desses dispositivos conectados a IoT são a instalação de antivírus, né, quando for necessário, quando os equipamentos permitirem, e essa instalação de antivírus, mas principalmente não só a instalação, como a configuração e atualização desse antivírus. Então ele deve estar configurado de forma correta e estar sempre atualizado. A instalação de uma VPN que funcione num roteador. Então, o que acontece? Essa rede privada, que é a VPN, ela vai garantir a segurança dos dados e dos equipamentos que estão conectados diretamente nela. Utilizar senhas diferentes para dispositivos conectados, ou seja, não utilizar a mesma senha para todos os dispositivos, pois a partir do momento que um hacker tem acesso ou uma pessoa mal intencionada tem acesso a uma senha de um equipamento, ele pode acessar qualquer outro equipamento da rede a partir daquela senha. Então, o ideal seria que cada equipamento tivesse uma senha diferente. Então, é complicado um pouco falar disso por causa que algumas redes são muito grandes, mas é ideal mesmo que cada equipamento tenha uma lista, cada empresa tem uma lista dos equipamentos e das senhas de cada equipamento. É uma boa prática, não quer dizer que seja realmente feito isso. Alterar a senha padrão do roteador de dispositivos que fazem parte da rede. Aqui um ponto interessante que parece meio óbvio, mas não é tão óbvio assim para algumas pessoas. O que acontece? Quando você compra um roteador novo, um equipamento novo que vai ser conectado à rede, alguns deles já vêm com a senha e o login configurado padrão de fábrica. Então é interessante que antes de você conectar esse equipamento na sua rede, ou após mesmo, você já reconfigure e troque essa senha e login para que esse dispositivo não seja outro alvo fácil de algum ataque cibernético. Porque as configurações padrão de fábrica, todo mundo, provavelmente um atacante, um hacker ali, ele vai saber qual que é. Então é interessante terem alguns padrões aí para a troca dessas senhas. Contar com soluções de proteções mais robustas para os serviços e preparar os funcionários para seguir as melhores medidas de segurança. Então, seria, por exemplo, durante a execução do serviço, você ter alguma forma de proteção mais parruda, assim, para bloquear esse usuário ou esse hacker de invadir a sua rede e treinar seus funcionários, né, para que eles possam usar a rede de uma forma consciente que não deixe brechas para possíveis ataques cibernéticos. Então, seria a utilização dos equipamentos na rede. Realizar um gerenciamento constante de todos os aparelhos utilizados dentro do ambiente de trabalho, que seria aquela questão de você ter um gerenciador de rede, né? Alguém que possa estar dando uma olhada e percebendo como eu vou te falar, alguma situação diferente na utilização da rede, né? Às vezes, um exemplo disso, por exemplo, pode ser que nem o Google, às vezes quando você usa acesso ao seu e-mail em alguma rede que não seja habitual, que ele não esteja configurado para entender, ele vai te avisar, ó, você acessou a rede, houve um acesso aqui que está meio estranho, realmente foi você? E aí você tem que responder que sim ou que não. No caso aqui seria, vamos considerar uma rede interna de uma empresa. E revisar periodicamente as políticas de segurança. Então, isso vem em encontro com o avanço da tecnologia. Porque hoje em dia nós temos certos tipos de equipamentos, né? Temos uma política para a utilização deles, mas não quer dizer que amanhã ou depois vão surgir novos equipamentos que exijam que essas políticas sejam revisadas e atualizadas. Considerações finais, né? A IoT é uma realidade cada vez mais presente no cotidiano das pessoas e principalmente das empresas. A informação passa a ser o seu principal insumo, ou seja, ela consome essa geração de informações, sendo gerada de diferentes fontes essas informações. Então, o que acontece ali? Desde um sensor de movimento até
vamos dizer assim, uma empresa que vai ter um sensor de calor para uma piscina lá onde está sendo um criador de peixes, ou então informações geradas por uma aplicação do smartphone, ela vai gerando informações que a rede pode estar consumindo, sim, e guardando essas informações para uma otimização de algum serviço ou uso. O presente estudo vem demonstrar as características da rede e as tecnologias que devem ser consideradas na estruturação de configuração de uma rede baseada em IoT. Então, o estudo teve como essa base, onde eu considerei que deve se levar em conta a arquitetura básica e a comunicação dos objetos dispositivos, deve-se considerar as tecnologias de comunicação e a rede tem que garantir a integridade das informações para que não haja problemas nem em ataques cibernéticos ou informações perdidas. Além disso, a estratégia adotada para a implementação da rede deve garantir que todos os seus usuários, sendo pessoas ou objetos, consigam trocar informações de forma que essa troca não é percebida pelos outros integrantes da rede. Esse é um ponto importante. Então, o usuário ou então os sistemas em comunicação, eles não devem perceber que essa coleta de informações está ocorrendo para a rede ser realmente considerada uma boa implementação. Então, simplesmente está conectado na rede, a rede consumindo dados e o usuário não percebendo isso. É a forma mais interessante. Ele tem a aplicação ali, o aplicativo trabalhado, mas ele não percebe o que está acontecendo nas camadas de percepção e de rede. E o processamento dessas informações deve ocorrer sem problemas ou falha de envio de mensagem entre os componentes da rede. Isso seria o caso mais ideal, ou seja, a garantia da integridade das informações, tanto na hora que você gera essas informações até o ponto onde ela chega no ponto que ela deveria chegar na rede. Esse foi o meu trabalho. Eu espero que tenha sido do agrado de todos. Agradeço a oportunidade de ter feito a pós-graduação na Cruzeiro do Sul. Agradeço em especial ao professor Marcos Roberto Miller, de Foz do Iguaçu, que é também gerente do Polo de Foz do Iguaçu, que ele me deu muita força para que eu pudesse continuar meus estudos, né? E hoje eu venho conseguir terminar essa apresentação do meu artigo por causa que tive muito apoio dele e sem esse apoio foi fundamental para que pudesse concretizar mais esse artigo e mais essa apresentação. A todos uma boa noite, muito obrigado.